Seja muito bem-vindo ao canal do Plantelier. Hoje eu trouxe, a pedido das minhas seguidoras, uma videoaula, uma aula demonstrativa para poder mostrar as duas formas ou três formas que eu faço a aplicação da tinta craquelê. Espero que vocês gostem. Lembrando que o que eu vou mostrar aqui é a forma que eu trabalho com os produtos que eu já testei. Tem outros produtos no mercado, mas eu consigo falar sobre este produto específico porque eu já tenho testado há um bom tempo. E aí vocês só precisarão dar asas à imaginação de vocês, porque o interessante é vocês conhecerem como os produtos eles são utilizados, qual é a finalidade de cada produto. Inclusive, eu mostro para vocês uma outra alternativa, caso você não tenha uma base para tinta craquelê. E se você gostar desse vídeo, estiver gostando, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe também para ajudar no crescimento do canal, porque essa curtida, esse comentário vai ajudar aqui o crescimento do canal, inclusive vai me ajudar a compreender o que você aí do outro lado gosta de assistir, gosta de conferir e aprender. Como esse tópico foi um tópico muito pedido pelas minhas seguidoras, no meu grupo fechado do Facebook gratuito e aqui no canal, eu decidi trazer. E se vocês quiserem ver outros vídeos nesse formato, também fiquem à vontade para escreverem aqui nos comentários sugestões. E se você quiser fazer parte desse meu grupo fechado, participar de enquetes, ter acesso a materiais extras e muito mais, é só acessar o link que estará aqui na descrição do vídeo. Como eu já mencionei, ele é um grupo gratuito. Chega de conversa, bora lá conferir a aula demonstrativa? Para poder demonstrar as formas que eu trabalho com a tinta craquelê, eu vou fazer aqui as aplicações em uma plaquinha em MDF. Eu sempre acho legal ter algumas plaquinhas assim em estoque para testar uma técnica, para testar algum produto ou para desenvolver algum projeto aqui, para depois migrar para a minha peça que vai ter a aplicação do que eu tenho em mente. Essa plaquinha aqui, se eu não me engano, ela mede 20 por 20. É uma plaquinha bem fininha. Aqui na minha cidade eu pago numa média de R$1,20, R$2. É interessante ter. O que eu fiz aqui? Para trabalhar com a tinta craquelê, a gente vai ter que ter um fundo que destaque mais do que a cor final. Geralmente eu passo um fundo de marrom, ou sépia, ou preto e trabalho com a tinta craquelê num tom mais claro. E aí, ele vai precisar craquelar a tinta e mostrar o que tem de fundo. Por isso que eu vou ilustrar aqui com o tom marrom escuro. Eu apliquei o marrom escuro de 1 a 2 demãos para cobrir bem. E depois, eu trabalhei com um verniz acrílico brilhante. Deixa eu explicar para vocês o porquê que eu trabalhei com esse verniz. É interessante quando vocês forem adquirir qualquer tipo de material, vocês lerem o rótulo. Quais são as aplicações do produto e a sua composição. Não precisa ser uma pessoa expert em química, eu não sou, tá bom, pessoal? Inclusive, química não era a minha matéria favorita na escola. Eu nem tenho formação nessa área, eu fui para o lado de administração, enfim, não é muito o que eu gosto. Mas eu sempre leio porque eu vou manusear o produto, vai ter contato com a minha pele, com a minha mão. É por isso que eu preciso saber o que eu estou trabalhando e também se tem cheiro, que reação química que pode ter com algum outro produto. A tinta craquelê, né, que a gente tem o nome aqui, ó, tinta craquelex, porque esses produtos são da Acrylex, ela é uma tinta que vai ter um efeito craquelado se a gente tiver uma base aplicada antes. Olha, eu vou trabalhar com essa cor aqui que eu acho que é o vermelho carmim, ele é um tom de rosa para destacar aqui na aula para vocês. E aí ele pede o seguinte, para você conseguir o efeito da tinta craquelada, eu preciso trabalhar com uma base para tinta, né, da mesma marca. E aí eu peguei, né, adquiri esse produto, comecei a ler as informações atrás. O que eu preciso fazer, como que eu aplico, qual que é o efeito, e vim na composição. A composição aparece assim, ó, resina e água. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas está escrito resina e água. Ou seja, esse produto é a base d'água, esse também. E quando eu apliquei esse produto, eu tive aquela sensação, o toque sensorial de um verniz brilhante.
porque ficou meio grudentinho, ficou com aquele aspecto brilhante, porque ele é um produto leitoso. E aí eu fui lá, né, gente, na minha estante, peguei o verniz brilhante. Comecei a ler quais são as suas aplicações, e li aqui, ó, resina acrílica e água. Falei, bom, ambos têm resina e ambos têm água. Não sei se esse aqui também é resina acrílica, não sei qual que é a diferença, mas ambos têm resina e água. Eu posso trabalhar tanto com o verniz brilhante quanto com essa base para ter esse efeito craquelado. E tá bom, Pan, por que você tá falando tudo isso? Porque às vezes, gente, a gente compra outros produtos e já tem em casa algo similar ou algo que também deu o mesmo efeito. Esses produtos aqui, ó, base para craquelex, né, e a tinta craquelê eu já tenho há muito tempo. Eu comprei os dois juntos e aí fui trabalhando, fui testando até testar com o verniz brilhante e tive o mesmo resultado. Por isso que eu estou passando isso para vocês. Às vezes você tem a tinta, mas não tem a base, mas tem o verniz em casa, o brilhante. Dá para você trabalhar com ele tranquilamente. Não precisa sair para adquirir um outro produto e ter diversos produtos com composições semelhantes, iguais, enfim. Então aqui eu fiz essa aplicação da tinta marrom escuro de fundo e passei umas 3 demãos de verniz brilhante na peça. Eu não trabalhei com esse potinho aqui porque eu quero mostrar para vocês que dá para fazer sim. Tá bom? A minha ideia aqui é compartilhar como eu faço essa aplicação e ajudá-los aí a comprar materiais que vocês precisem ou utilizar o que vocês têm em casa. Mas de qualquer forma, eu sempre recomendo que vocês testem antes. Como eu vou fazer 2 formas de aplicar essa tinta, eu vou dividir essa minha plaquinha com uma fita crepe. Eu não vou dividir ao meio bem certinho não, é só para depois a gente ter uma divisão e falar o que foi aplicado, o que, onde eu apliquei tal coisa. Aqui eu vou aplicar com a esponjinha, aqui eu vou aplicar com o pincel. Então aqui eu vou dividir mais uma vez. Não vai ficar muito certinho não, porque eu não sou lá muito boa sem régua e com régua também não ajuda muito. Mas aqui é só para fins didáticos. Vou colocar esse pedacinho que dá para usar depois. Não ia dividir em 4, mas agora vou decidir. Eu sou exagerada para fita crepe, eu já peguei um pedação sem necessidade. Mas vamos lá. Esses pedacinhos aqui depois eu uso para trabalhar com stencil ou outras coisas. Peguei a minha esponjinha, pode ser esponjinha de cozinha também, eu tenho um pedacinho de esponjinha de cozinha, só que a minha tá lá para lavar, porque eu usei num outro projeto. Então eu vou trabalhar com essa daqui que é de tapeçaria. Um pincel, ó, de cerdas sintéticas, esse daqui ele já tá tão velhinho, é o meu primeiro pincel importado, mas dá para usar ele. Pode ser pincel de numeração 20, 14, depende da superfície que você vai trabalhar. Aqui, o que é interessante, você saber como o produto funciona para depois você aplicar isso em uma peça, podendo ser uma placa, uma caixa, um porta-controles, aí você tem que dar asas à sua imaginação. Eu vou dar uma hidratadinha nesse pincel, bem suave, tiro aqui o excesso. Antes de trabalhar com esse produto, agita bem, vem com um palitinho, mistura bem a tinta ou com o cabinho de um pincel, para você conseguir misturar bem aqui, ó. O meu ele tá até meio durinho, já faz muito tempo que eu não uso, mas eu mexi ele bem antes da aula. Ó, eu vou depositar aqui uma boa quantidade. O tamanho dos cracos vão depender da quantidade de tinta craquelê que você vai colocar. Vem aqui, ó. Vou começar com a esponjinha. Pego bastante produto, ó. E vou aplicando aqui na minha peça. É pra ficar bem rústico mesmo.
E eu não fico indo e voltando na mesma parte que eu já apliquei. Como já faz muito tempo que eu não trabalho com craquelado, porque são épocas, estilos, de repente você começa fazendo um estilo X de pintura, depois você muda. Então minha tinta Craquelex aqui, ela tá um pouquinho velhinha. Tem até excesso aqui, mas não tem problema. Vamos ver se ela vai craquelar. Agora, do outro lado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar em menor quantidade. Eu vou dar mais uma espalhadinha, porque aí os cracos vão ficando menores. Então, aqui eu pus bastante. Do outro lado, eu vou colocar menos tinta. O efeito que eu mais gosto é com a buchinha. Mas dá pra aplicar com o pincel também, aí você vai ter efeitos diferentes. Com a esponjinha é somente isso. Vou colocar ela de molho na água, porque esse produto aqui ele é a base d'água. Depois é só fazer a higienização normal. Agora, dos dois lados aqui, eu vou trabalhar com um pincel. E vou aplicar em uma única direção. Eu tô depositando bastante produto para fazer uns cracos grandes. Para que vocês consigam ver, mas numa peça vocês podem ir dosando a quantidade de tinta para craquelar mais, craquelar menos, ó. Tudo para um lado só, mas aí eu fiz um movimento mais quebradinho. Agora aqui, ó, eu vou trabalhar com movimentos para diferentes posições. Pronto. Agora eu vou deixar essa placa secar. No rótulo aqui do produto, tem a informação de quanto tempo você precisa aguardar a secagem completa. Eu não gosto de acelerar com o secador, soprador, nem pôr no sol. Eu deixo secando natural, aí a própria temperatura do ambiente vai fazendo esse processo ser seco lentamente, tá bom? Assim que secar, eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado e vou fazer as minhas considerações finais. Bom, pessoal, vim trazer o resultado aqui da plaquinha. Eu ainda não aguardei a secagem total, que na embalagem da tinta Craquelex fala que são 72 horas. Eu deixei só 24 horas, porque aí seria a secagem total. Mas aqui vocês já vão conseguir ter uma ideia do craquelado como ficou. O que eu vou fazer? Eu já vou tirar aqui a fita crepe para poder ter essa divisão. E aí eu vou explicar para vocês e vou dar um zoom para que vocês consigam conferir melhor como que ficaram esses cracos, tá bom? O que eu gosto de fazer, tá bom, pessoal, nos meus projetos? Ainda tem um pedacinho de fita aqui, mas não tem problema. Essa plaquinha de teste mesmo. Eu gosto de sempre trabalhar com a esponjinha para fazer esse efeito com a tinta craquelê. Eu não gosto muito do pincel porque, notem, ficam algumas manchinhas, a pintura não fica uniforme, não fica de uma forma, com uma cobertura boa, tá bom? Então, eu vou dar um zoom aqui e vou explicar de acordo com o que eu fiz aqui para vocês. Bom, pessoal, me desculpem aí o barulho, tem um vizinho fazendo reforma. Mas vamos lá, eu consigo dar o zoom até essa parte aqui, depois a câmera acaba desfocando. Essa região aqui, eu apliquei com a esponjinha e apliquei em bastante quantidade em alguns lugares. Então, notem que
Nessa parte que tinha um acúmulo maior de tinta, o craco ficou maior. Nas demais partes, os cracos ficaram bem delicados e miudinhos, mas eles abriram bem. Quando eu vou fazer esse trabalho com a esponjinha numa caixa, e aí eu tenho uma região, uma superfície maior, eu capricho mais. Aqui na plaquinha, como foi uma forma de demonstrar, eu quis mostrar para vocês cracos maiores e craquinhos menores. Porque dependendo da técnica, você não vai querer que abra dessa forma aqui. Se for uma caixinha, fica bonito, mas e se for uma placa? Pode ser que não fique um efeito legal. Este outro lado... Deixa eu ver o foco. Acho que vocês vão conseguir ver sim, ó. Aqui eu apliquei com a esponjinha também, mas os cracos ficaram bem miudinhos, ficaram uniforme. Esse tipo de efeito fica legal em fazer em placas, né? Fica bem bonito porque vai aparecer esse craquelado mais sutil. Nas outras duas partes, olhem só. Aqui eu apliquei com o pincel na mesma direção, então ficou tudo craquelado. Na parte que tinha maior concentração de tinta, ó, os cracos abriram mais. Então, é isso que eu falo que eu não gosto. Tá vendo que dá pra ver o fundo? Os cracos aparecem, mas o fundo também. Por isso que eu não gosto muito de aplicar com o pincel, mas é uma forma. E o outro lado... eu apliquei com o pincel em diversas direções. Então, tem craquelados nessa região, indo sentido na vertical, na horizontal, cruzando. Ó, espero que vocês estejam conseguindo ver. Agora, eu vou tirar um pouquinho do zoom para poder explicar mais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula demonstrativa sobre tinta craquelê ou tinta craquelex, que é o nome dado pela própria empresa Acrylex. Aqui foi só uma demonstração para que vocês se inspirem. Claro que tem outras cores disponíveis no mercado. Uma também que eu já tenho, que eu fiz um projeto, é o tom cinza lunar. Agora eu não sei qual que é a variedade de cores, mas vocês podem pesquisar. Combinado? Isso aqui que eu fiz para vocês nesse tom foi para poder destacar mais aqui na videoaula mesmo. E aí eu mostrei para vocês que é possível sim fazer esse efeito utilizando o verniz brilhante por baixo, ao invés da base que eles vendem para trabalhar com essa técnica. E caso vocês queiram uma outra aula falando sobre este produto aqui, ó, que é o verniz craquelê, ele é diferente da tinta craquelê. Caso vocês queiram um vídeo também neste formato, escrevam aqui nos comentários, porque se vocês me pedirem, eu preparo também uma aulinha assim para vocês. Muito obrigada pela atenção, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!